Olá, cinéfilos! Logo nos primeiros segundos, imagine a cena. Pessoas comuns sendo atacadas de forma brutal por criaturas que ninguém jamais imaginaria como ameaça. Sangue jorrando, corpos se contorcendo em dor, e tudo isso causado por lesmas. Sim, aquelas pequenas e lentas criaturas do jardim ganham vida em uma das produções de terror mais bizarras e inesperadas dos anos 80. Hoje você vai conhecer todas as curiosidades de Lesmas, 1988, um filme que mistura gore, criatividade e ousadia, e que até hoje deixa muita gente impressionada pela sua coragem em transformar algo tão simples em um pesadelo nojento. Se prepare, porque a partir de agora vamos explorar os bastidores, os segredos e as histórias mais marcantes dessa produção que virou cult no mundo do terror. Dirigido por Juan Piquer Simón, um espanhol que já havia conquistado espaço no cinema de horror com títulos como Pieces, 1982, Lesmas se tornou um dos seus trabalhos mais lembrados justamente pela ousadia do tema. Enquanto Hollywood explorava vampiros, lobisomens e assassinos mascarados, ele decidiu ir por um caminho completamente diferente, transformar um animal sem nenhuma ameaça aparente em um verdadeiro pesadelo viscoso. Essa foi uma das primeiras coisas que chamaram a atenção do público e da crítica, pois poucos filmes tinham a coragem de apostar em algo tão improvável. O roteiro é baseado no livro de Sean Hudson, publicado em 1982, que já trazia essa ideia maluca de uma invasão de lesmas assassinas em uma pequena cidade. Para adaptar a obra, Simón trouxe todo o clima de produção B dos anos 80, baixo orçamento, elenco pouco conhecido e uma grande aposta em efeitos práticos para chocar a audiência. E foi justamente nesse ponto que o filme se destacou, nas cenas gráficas, cheias de sangue e efeitos grotescos que se tornaram a marca registrada da produção. Um dos grandes atrativos do longa é a sua atmosfera. Apesar da proposta absurda, Simón conseguiu criar um clima de tensão crescente. Os ataques das lesmas nunca aparecem de forma previsível e cada nova vítima é mostrada em situações cotidianas, o que aumenta o impacto do horror. As cenas icônicas, como a do restaurante em que uma refeição aparentemente normal se transforma em um verdadeiro pesadelo sangrento, ou ainda os momentos em que as criaturas se infiltram nos encanamentos das casas, transformando um banho ou até mesmo uma simples ida ao banheiro em um risco de morte. O elenco, composto por nomes como Michael Garfield, no papel do protagonista Mike Brady, e Alicia Moore como Maureen Watson, talvez não tenha se tornado mundialmente famoso, mas ajudou a consolidar a atmosfera de filme B clássico. Vale lembrar que muitos desses atores estavam em início de carreira ou vinham de pequenas produções espanholas, o que reforçou a característica do longa como uma obra cult destinada a públicos específicos. Uma curiosidade interessante é que, para dar vida às cenas de ataque, a equipe de efeitos especiais utilizou não apenas réplicas mecânicas, mas também lesmas de verdade. Centenas delas foram coletadas e manipuladas no set de filmagens, o que tornava as gravações demoradas e muitas vezes desagradáveis para os atores. Imagine atuar cercado por essas criaturas escorregadias, com iluminação intensa e cheias de truques de maquiagem para parecerem ainda mais nojentas e mortais. Outro detalhe curioso é a recepção inicial do filme. Enquanto alguns críticos o consideraram um completo desastre, outros enxergaram nele uma obra divertida e corajosa, que não se levava a sério, mas entregava justamente o que prometia, uma experiência exagerada, sangrenta e única. Com o tempo, essa recepção dividida ajudou a transformar Lesmas em um verdadeiro filme cult, lembrado até hoje por fãs de terror que apreciam o lado mais trash do cinema. Mas isso é só o começo. O que pouca gente sabe é que a produção enfrentou dificuldades inesperadas, desde problemas no set até efeitos práticos que deram muito trabalho para serem realizados. Além disso, algumas cenas chegaram a ser censuradas em certos países pelo nível de violência gráfica, algo que só aumentou a fama do filme como um terror proibido para estômagos fracos. Um dos pontos que mais chama a atenção em Lesmas é a criatividade nos efeitos especiais. Sem contar com grandes recursos tecnológicos, a equipe precisou abusar
abusar da inventividade para criar cenas perturbadoras. O destaque vai para os momentos em que os corpos das vítimas explodem ou são consumidos de forma grotesca. Em uma das sequências mais comentadas, um personagem começa a sentir fortes dores durante um jantar e, de repente, parasitas começam a sair de dentro do seu corpo, numa explosão sangrenta que deixou muita gente impressionada e enojada. Essa cena, aliás, se tornou um dos cartões de visita do filme, mostrando até onde Juan Piquer Simón estava disposto a ir para chocar sua audiência. Outra curiosidade é que muitas dessas cenas de gore foram inspiradas em filmes italianos de terror, conhecidos pela violência gráfica. Simón, que era fã desse estilo, decidiu adaptar a estética para um contexto mais ocidental, misturando influências europeias e americanas. O resultado foi uma produção híbrida que lembrava os slashers americanos, mas carregava a ousadia visual típica do cinema europeu. Esse detalhe ajuda a explicar por que Lesmas conseguiu um espaço especial entre os fãs de horror trash. Apesar das limitações, o filme chegou a receber um prêmio de efeitos especiais no Festival de Cinema de Sitges, um dos mais importantes do mundo voltado para o terror e a ficção científica. Para um longa de baixo orçamento, esse reconhecimento foi gigantesco e ajudou a consolidar sua posição de obra cult. É interessante notar que, enquanto muitos críticos da época torciam o nariz, o público que buscava exatamente esse tipo de exagero acabou abraçando a obra, transformando-a em um clássico dos anos 80. Nos bastidores, as gravações nem sempre eram tranquilas. O uso constante de animais reais, maquiagem e sangue falso criavam um ambiente de trabalho incômodo. Em algumas ocasiões, os atores relataram que precisavam interromper as filmagens para limpar o set, já que o cheiro das substâncias utilizadas era insuportável. Além disso, manipular as lesmas reais não era nada simples. Muitas vezes elas se moviam de forma imprevisível, o que atrasava a execução das cenas. Ainda assim, essa dedicação à autenticidade trouxe um resultado que hoje é lembrado com carinho pelos fãs do gênero. Outro ponto interessante está no impacto cultural do longa. Embora não tenha sido um sucesso de bilheteria, Lesmas encontrou seu espaço no mercado de VHS. Nos anos 80 e 90, as locadoras eram o grande ponto de encontro dos fãs de terror, e o título chamava a atenção imediata nas prateleiras, com sua capa grotesca prometendo um espetáculo sangrento. Muitos espectadores tiveram o primeiro contato com o filme justamente nessas locadoras, e foi assim que ele se espalhou internacionalmente, ganhando status de cult ao longo dos anos. Além disso, a obra também foi alvo de censura em alguns países. As cenas de violência gráfica fizeram com que diferentes versões circulassem pelo mercado, algumas com cortes significativos. Isso só aumentou o interesse dos colecionadores e fãs, que passaram a buscar as edições integrais para conferir a visão completa de Juan Piquer Simón. Hoje, Lesmas é lembrado não apenas como um filme de terror trash, mas também como um exemplo do quanto a ousadia pode transformar um projeto modesto em algo inesquecível. E mesmo que os personagens sejam arquétipos típicos do cinema de terror, o herói corajoso, os coadjuvantes que ignoram os avisos e acabam pagando o preço, a população em pânico, o filme funciona justamente por assumir sua identidade. Ele não tenta se levar a sério demais, mas também não se coloca como comédia. Esse equilíbrio entre o absurdo e o choque gráfico faz parte do charme que conquistou o público. Hoje, mais de 3 décadas depois de sua estreia, Lesmas ainda é discutido em fóruns, artigos e canais especializados em cinema de horror. Ele representa o melhor do espírito dos anos 80, exagero, criatividade, ousadia e a busca por transformar até o mais improvável dos inimigos em uma ameaça mortal. O legado de Juan Piquer Simón permanece vivo e seu filme continua a ser revisitado como um exemplo de como o terror pode vir de onde menos se espera. E se você curtiu conhecer todas essas curiosidades sobre Lesmas de 1988, não esqueça, se inscreva aqui no vlog Clássicos do Cinema, compartilhe esse vídeo com os amigos, deixe nos comentários o que você achou desse filme e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui você sempre encontra o melhor do cinema clássico, cult e de terror que marcou gerações. Até a próxima sessão!